Cowboys e Detetives é uma nova série para as suas noites de verão. No cenário do Velho Oeste, um xerife opta por deitar mão a novas técnicas de investigação criminal, socorrendo-se mesmo das descobertas no domínio forense. Cowboys e Detetives com Tom Berenger, para ver esta quarta e quinta-feira. Enzo Ferrari é uma série fascinante em 2 episódios que conta a vida do homem que criou o maior império automóvel da história. Em jeito de entrevista a um jornalista, Ferrari narra a sua vida quando refere o seu grande amor pelas corridas e também o alto preço que teve de pagar pelo seu sonho. This will be our trademark, the prancing home. Enzo Ferrari, para ver quarta e quinta-feira na RTP Madeira. BPI, patrocinador oficial do Rally Vinho Madeira 2006. Este programa tem o patrocínio da Coral Sem Álcool. Mecânicos trabalham a toda a velocidade para preparar as máquinas a tempo e a horas. Estão na moda e dão que falar. Fica a conhecer melhor nesta edição do Super Especial a nova categoria do Super 2000. Assumiu a presidência da FPAC há pouco tempo. Luís Pinto Freitas está em estúdio para abordar o Rally Vinho Madeira e futuros projetos da Federação. Muito boa noite, bem-vindos ao Super Especial de antevisão do Rally Vinho Madeira. Na longa lista de inscritos, que apresenta 88 máquinas de competição, há quem seja responsável pela preparação e manutenção das viaturas. Muitas vezes a luta é à milésima de segundo, por isso a mecânica tem que estar super afinada. Grande parte do sucesso das equipas estão nos mecânicos. A cara mais visível de uma equipa de rallies é o piloto, mas papel preponderante no sucesso têm, sem sombra de dúvidas, os mecânicos, que dedicam dias inteiros das suas vidas, muitos por amor à camisola, para preparar as máquinas para a prova. A preparação que começou após o Rally de Machico, no final do mês de junho. O rally prepara-se quando acaba, portanto, o último rally. Portanto, o rally acaba, nós desmontamos o carro, verificamos todos os componentes, vemos se existe alguma coisa de mais grave, naturalmente. Depois de derivada a nossa insularidade, temos que ter algum tempo para fazer a encomenda das peças. O exemplo desse é que, portanto, neste momento ainda aguardo parte do material. Nós acabamos o outro rally, o último rally, e começamos logo a desarmar o carro. Como podem ver, o carro está todo desarmado, desde a pessoa que trata das pinturas e tudo. Começou logo a tratar na segunda-feira a seguir ao último rally, e como veem, os carros ainda estão assim, porque há sempre aquela dificuldade do material, que nós estamos numa ilha, há sempre alguma dificuldade em chegar cá o material. Para o rally tão extenso como é o Rally Vinho Madeira, o Super Especial quis saber quais são os órgãos mecânicos que merecem maior atenção. Há um cuidado maior em termos da própria operação dele todo, que diz respeito a transmissões, as suspensões, a caixa de velocidades, a embreagem fundamental, que tem de ser, é sempre substituído, e todo um kit todo novo para o Vinho Madeira. Em especial as suspensões, neste caso o turbo, e embreagem, da qual montamos sempre novas. As suspensões, neste caso, as revistas, e o turbo também. E o motor, tem alguma preocupação com o motor, ou não vai sofrer para este Vinho Madeira alguma revisão? Não, neste momento não. Caixa e suspensões e pequenos pormenores a nível de outros componentes mais simples. O chefe desta equipa é o Elídio, que é um profundo conhecedor de mecânicas de desporto automóvel. É o nosso colaborador também, e portanto temos uma equipa que faz este hobby, e portanto toda a gente tem um trabalho que realmente não está dentro dos carros. O Rally Vinho Madeira é um rally muito exigente para um carro. Na Madeira é um bocadinho. Aliás, atendendo que é uma prova completamente de asfalto, onde toda a potência está no chão, é um bocadinho exigente, e como prova disso não tem sido muito nos últimos anos, porque as mecânicas estão um bocadinho mais fiáveis, até as caixas comerciais deu um bocadinho de fiabilidade aos materiais, mas é desgastante, um bocadinho desgastante. Vocês começaram esta preparação quando? Há muito tempo? Não foi há muito tempo,
porque a gente tem sido um campeonato em que temos dado uma atenção ao longo de todas as provas. Temos andado sempre em cima do corre e temos feito com que já alguns resultados também tenham aparecido. Comparando, por exemplo, com o Golf 4, o Kit Car, há muitas diferenças a nível de preparação. Por exemplo, o Grupo N requer mais preparação, mais cuidados. Há algumas diferenças nesse sentido? Sim, tem muito mais órgãos, especialmente na tração traseira. Em relação à dianteira, é tudo um quanto idêntico ao Golf. Pronto, também a nível de motor é idêntico, a preparação e de caixa também. Por exemplo, o Vinho Madeira é um rally muito exigente para os carros? Sim, muito exigente para os carros. E isso também tomando em conta com a condução do piloto. Então, o piloto também tem que ajudar a manter o carro? Sim, muito. Neste caso, o Pedro é uma pessoa muito cuidadosa para com a mecânica, que nos facilita bastante também. Há quem diga que uma boa preparação antes do rally ajuda a que durante a assistência no decorrer do rally tudo fique mais simples de fazer e, sobretudo, mais rápido. Nós somos da opinião, apesar de sermos amador, que trabalhamos cá na garagem para depois na assistência não termos grande trabalho a fazer. Na assistência praticamente só controlamos todos os parafusos, como podem reparar, cada parafuso que é metido neste carro é metido com o seu próprio aperto. Depois de estar apertado é penteado para nós verificarmos. Só na assistência se ele largou e basicamente é isso. Na assistência, agora no Vinho Madeira, quando tiver a assistência dos 45 minutos é sempre diferente de um rally dos nossos, que são mais quilómetros, é preciso mudar óleos de caixas, de motores e tudo a meio. É sempre mais trabalhoso o Vinho Madeira do que um rally normal. Em relação aos Super 1600, muito se tem falado de serem mais caros na manutenção do que em relação, por exemplo, ao Kit Car 2000, mas Tony Reis para já não tem tido razões de queixa. Os motores são os motores que estão um bocadinho bem perto do limite. Os 2000 davam-nos um bocadinho, nesse campo, davam-nos um bocadinho mais de descanso. Agora, quanto tudo ao resto, talvez embreagens gastam mais, mas eu sinceramente não estou... No nosso caso, por exemplo, não tem sido muito o desgaste de materiais. O Filipe Freitas é um piloto que poupa material ou nem por isso? Ele poupa, às vezes, pronto, mas também para andar nos pilotos nos lugares da frente, qualquer piloto tem que andar mais a fundo e às vezes até ultrapassar um bocadinho os seus limites. Mas não tem razão de caixa. Os rallies atravessam tempos difíceis em relação às novas categorias que vão aparecendo. O responsável pela mecânica do carro de Filipe Freitas diz que é tempo da FIA parar para pensar. Acho que a FIA está a carecer de um bom puxão de orelhas e não tem quem dê. Agora, que é preciso que eles seguem e vejam o que é melhor para os rallies, isso urgentemente tem de ser feito, porque se formos a ver os Super 1600 foram para 2 anos. Não sabemos ainda o que é que vai ser o Super 2000. Eu pessoalmente, aqui vai ser agora o Vinho Madeira que vamos tirar as conclusões e não me admira nada que não seja um grupo N a ganhar. Sábado ao final da tarde saberemos qual dos três levou a melhor, um Super 1600, um Super 2000 ou um Grupo N. Um dos responsáveis pelo sucesso das equipas está em estúdio. A Barroso Sport é o preparador de viaturas como as de Vítor Sá, Filipe Freitas, Bernardo Sousa e ainda Simão Já Joseph. Muito boa noite. Joaquim Barroso, é muito difícil, algum segredo muito especial para preparar o Super 1600? Segredo não, é muito trabalho e tem-se de fazer as coisas com cuidado e preparar a corrida de Vinho de Madeira é uma coisa muito complicada. É muito caro a manutenção do Super 1600? Custa um bocado de dinheiro porque quando temos um piloto como o Vítor Sá que está para ganhar os rallies, tem um bocado de mantenimento. As alterações que sofreram os campeonatos, nomeadamente os campeonatos da Europa, dos Kit Car 2000 para os 1600, em sua opinião, foi benéfico ou fez mal ao desporto automóvel? Não, eu penso que é melhor. Em que sentido? Eu penso que... Está mais competitivo, por exemplo, os campeonatos? Sim, é melhor. Penso que o campeonato do Super 1600 é melhor do que fazer um campeonato como se fazem com os Grupo N ou com o All Rally Car. Em sua opinião, como é que vê o campeonato regional? Está forte? Aqui em Madeira está muito forte, sim. Eu pensava que o campeonato era menos forte aqui em Madeira, mas é um grande campeonato aqui. Luís Pinto Freitas é um dos nossos convidados também. Muito boa noite, obrigado por ter aceito o nosso convite. Como é que o presidente da FPAC vê o atual momento dos rallies na Madeira?
Bom, a evolução do Campeonato de Rallys da Madeira só por si é demonstrativa do que se passa. Eu diria que ao nível de participação e de competitividade, diria que hoje é o mais importante campeonato nacional, em termos nacionais de rallys, eventualmente mais competitivo ainda do que é o próprio Nacional de Rallys. Estas indefinições da FIA ajudam ou não ajudam? Bom, nós não temos que ir atrás das indefinições da FIA. A indefinição da FIA neste momento tem a ver, porque digamos, o lançamento do Super 2000 foi lançado de alguma forma como para vir substituir os WRCs. Isso não resultou, porque os WRCs em princípio, pelo menos para já, irão continuar por mais 3 anos, e agora neste momento há, digamos, em relação ao Super 2000, há uma indefinição do que é que vai acontecer, porque há apenas 2 marcas, uma que já tem um modelo homologado, que é a Fiat, a Peugeot, que se prepara para homologar, mas que não está ainda homologado, e há outros projetos, como o da Renault, tanto quanto sabemos que de momento está parado, da Citroën nem sequer avançou, da Maquette, e há outros 2 Super 2000 na África do Sul, da Volkswagen e da Toyota, mas digamos como unidades privadas. Portanto, digamos, o que é que vai acontecer ao Super 2000 a gente não sabe. Em termos nacionais, o Super 2000 já pode participar este ano nas provas do Nacional, é o caso aqui da Madeira, e podem participar a qualquer outra prova sem obter quaisquer pontuações nem retirar pontos aos outros. No próximo ano iremos admiti-lo tal qual a FIA irá fazer juntamente com o grupo N da classe 4, mas iremos ver, aliás o Rally da Madeira vai servir um pouco de teste para ver se, digamos, há uma diferença muito grande entre os Super 2000 e o grupo N, para ver se há necessidade de criar algum handicap que não permita que chegue agora um Super 2000, seja ele qual for, que de repente começa a dominar as provas todas e termina com o equilíbrio que tem havido, quer aqui, quer no continente. Temos que seguir as instruções da FIA à risca. Por exemplo, França e Espanha não seguiram as instruções à risca, competem com WRCs. Nós temos que seguir ou podemos seguir o nosso caminho? Se pensarmos no campeonato da Europa, por exemplo, é o caso do Rally da Madeira, que está no Campeonato da Europa, nós temos que seguir as instruções deles, mas nada impede que no nosso Nacional ou no Campeonato de Rallys da Madeira a gente tenha um regulamento completamente diferente, não há nada que nos obrigue. Agora, isso nunca foi feito nem pensado, por exemplo? Foi feito. Aliás, nós antecipamos... Então porquê que os Kit Car 2000 não continuaram a competir na Madeira? Porque os Kit Car 2000 eram viaturas sem futuro. Não é competir na Madeira. Eles podiam competir na Madeira, mas no Rally da Madeira não podiam competir. Qual era o interesse? Julgo eu que do Campeonato de Rallys da Madeira, o mais interessante para todos é que possam participar no Campeonato de Rallys da Madeira. O Super 2000, sendo banido em termos FIA, não podia correr nem no Campeonato, nem no Rally Vinho da Madeira. Em termos nacionais, não podia correr no Rally do Sata Rally Açores, não podia correr no Rally Centro de Portugal e na altura do Casino da Pova. Portanto, em termos nacionais, ele não podia funcionar. O que nós fizemos foi, com o cuidado de avisar um ano antes da antecedência, foi quando a FIA tomou essa decisão. Avisamos que a partir, já não me lembro agora exatamente em que altura foi, suponho que foi de 2003, no final de 2003 para 2005, avisar que o S2000 deixava de ter autorização nos campeonatos FIA, para que ninguém em 2004 adquirisse Super 2000, que depois a seguir não podia usar. E como lembra-se, se tiver boa memória, nós lembramos, temos muito boa memória, foi um Aqui del Rei, porque estávamos a matar o Campeonato de Rallys da Madeira. Vejam o resultado hoje que o Super 1600 não está mais competitivo. Mas seguimos aí as instruções da FIA, então? Não seguimos. Nós, nessa altura, entendemos que deveríamos fazer a mesma coisa que a FIA estava a fazer, porque, logicamente, se temos 4 provas do Nacional de Rallys que estão no Campeonato da Europa de Rallys, qual era a situação de manter uma categoria que depois não podia participar em 4 provas? É a mesma coisa que o WRC, era igual. Também havia 4 provas em que não podiam participar. E porque falou no Campeonato Nacional ontem, um dos convidados deste programa foi Armindo Araújo. Ele recentemente fez um teste com um Ford Focus WRC, uma iniciativa proporcionada por o ACP. Pergunto eu, não deveria ser a função essa da FPAC? Essas funções aqui até podia ser a própria fora ou outra qualquer. Para nós, mas como a Federação qualquer dessas... Não tem que ser. Qualquer iniciativa que seja desse género é bem-vinda pela Federação. Não tem que ser a Federação não tem que andar à frente de toda a gente, seja o ACP, que nos deu até conhecimento dessa situação por uma questão dos acordos que tinha feito em relação ao Rally de Portugal, e nós aplaudimos-la e apoiámos-la toda. Agora, da Federação, primeiro, não tem meios inatingíveis em termos financeiros para conseguir isso, e todas as outras iniciativas que apareçam merecem o nosso apoio. Agora, não tem que ser a Federação que tem que ir à frente de tudo para fazer tudo. Sobretudo são as entidades privadas, os próprios pilotos podem conseguir isso. Não é a Federação que tem que ir à frente de tudo. Apoias, de maneira nenhuma, aplaude, mas não tem que ser a Federação a ser a promotora dessas coisas.
Roberto Fernandes, algo, boa noite, a acrescentar aqui na conversa que já foi aqui dito? Não, em primeiro lugar, queria felicitar a FPAC na pessoa do Sr. Luís Pinto Freitas pela iniciativa de abrir uma delegação da Federação cá na Madeira. Penso que vai proporcionar resolver os problemas mais prementes do automobilismo madeirense, para além de, salvo erro, facilitar a emissão de licenças desportivas que passam a ser feitas cá. Depois gostava de salientar, e já que temos aqui a presença do Presidente da Federação, que, e como referi, que o nosso campeonato, há alguns anos esta parte, era dos mais competitivos que se disputava em Portugal, ressalvar que isto, apesar da conjuntura ser desfavorável e de não existirem pilotos oficiais, a maioria, todos eles são amadores, e daí que, perante estas especificidades, penso que a Federação devia ter mais alguma atenção. Penso que torna-se imperioso tomar algumas medidas no sentido de estabilizar os regulamentos, portanto, dar prazo de validade aos regulamentos e às categorias que estão, neste momento, a disputar o campeonato de Rally Escolar da Madeira, não só para proteger os investimentos que foram feitos por estes nossos pilotos madeirenses, todos eles amadores, manter a mais-valia desportiva que estas categorias que esta categoria única veio proporcionar no caso dos Mini 600 e potenciar eventualmente novos investimentos. Depois, eu penso que também é preciso estabilizar o número de provas no campeonato de Rallys da Madeira e penso até mesmo que, em vez daquelas observações, muitas vezes com alguns critérios duvidosos, e uma vez que os elementos se cruzam entre todas as organizações, penso que, em vez dessas observações, devia-se criar um caderno de encargos, ou até partir para uma solução de uma estrutura única, para mantendo concluir as comissões organizadoras de cada entidade, para além de promover uma racionalização de meios entre as organizações. O Clube de Sport Madeira dispõe de meios únicos que são utilizados apenas no Vinho Madeira e no Rally da Calheta, que é da sua responsabilidade. Penso que esses meios podiam ser utilizados em todas as provas e daí dar outra pujança e outra visibilidade ao campeonato. Penso também que, em termos desportivos, e isto os pilotos têm-se batido durante muitos anos e a resposta por parte da Federação tem sido negativa, que é em relação ao número de pontuações. Penso que devíamos reduzir o número de resultados a contabilizar. Penso que o campeonato deve premiar a rapidez e não a regularidade e assim aumentar também o seu interesse desportivo. Parece que faças uma pausa, Roberto, para deixar o Luís Pinto Freitas poder responder. Bom, parece que seja o mais conciso possível. Foram vários pontos e é sim, difícil. Claro, evidente, eu sou capaz de começar pelo fim. É assim, essa situação das provas de só contar X resultados, eu pergunto-lhe qual é o desporto. Respondo rapidamente. Qual é o desporto em que há resultados a estar fora? O Benfica, se lhe apetecer, deixa de jogar 3 jogos porque não lhe apetece, porque vai jogar com um clube da última lugar na tabela e não conta esses jogos porque não conta para nada. Não existe isso. Eu há desporto nenhum em resultados a deitar fora. Nos automóveis existia uma situação, há muitos anos atrás, que tinha alguma lógica quando as mecânicas eram demasiado frágeis. E, portanto, não tinha alguma lógica de resultados a deitar fora. Hoje não existe. É uma situação que a Federação baniu há 4 anos e que não é alterável, terminou. Portanto, se o campeonato ou um troféu tiver 8 provas, tem 8 provas, ponto final, parágrafo, não é discutível, acabou-se. Não há desporto nenhum onde isso aconteça. Se me quiser apontar algum, que descubra algum em que haja algum desporto em que isso aconteça, que não a há nenhum. maioria dos pilotos era favorável ao modelo anterior, uma vez que as dava mais jeito, porque assim podíamos fazer mais asneiras. Eu também já fui piloto, sei o que é que se fazia, podíamos fazer mais asneiras e depois não pagávamos as asneiras. A situação não é ser só o mais rápido, porque se você tiver uma prova de 1500 metros de atletismo, não é aquele que é muito rápido nas 2 primeiras voltas que ganha as corridas, é aquele que sabe dosear o seu esforço e sabe quando é que vai trabalhar para ganhar. E, portanto, não é normalmente o piloto que é muito impetuoso ou que é extremamente rápido pontualmente que é o verdadeiro campeão, é aquele que sabe dosear e sabe levar a sua viatura até ao fim nas melhores condições. Portanto, é uma situação que, quando diz que o automobilismo, há corridas de velocidade e em 10 voltas são sprints. Os rallies não são provas de sprint. Para isso há umas chamadas provas de sprint. Nas outras situações que está a referir, em relação à Madeira, nomeadamente,
está a ser injusto, primeiro porque, digamos, todas as situações que têm a ver com os regulamentos dos ralis da Madeira têm sido discutidas pelo Dr. José Paulo Fontes, que é um dos diretores da Federação há muitos anos. E que está nos bastidores e que já vai entrar neste programa. E continua a ser, têm sido discutidas com os pilotos, com os organizadores. A Federação limita-se a tomar conhecimento daquilo que o Dr. José Paulo Fontes nos transmite a partir dessas reuniões. Aquilo que nós já chegamos à conclusão é que há pilotos que nas reuniões com o Dr. José Paulo Fontes dizem uma coisa e depois por fora nos cafés dizem outra. Mas isto tanto se passa aqui como se passa no continente, é igual. Quando se acorda uma situação, a pessoa deve ser responsável e aquilo que assumiu leva até ao fim. Mas há algumas pessoas, sejam de clubes organizadores, de nossos associados, sejam de pilotos, que por vezes aquilo que acordam, porque depois não lhes dá jeito, chegam aqui fora dessas reuniões e dizem o contrário que disseram. E para concluir. A Federação limita-se apenas, e tem sido há muitos anos, e eu, digamos, tendo assumido a presidência há muito pouco tempo, estou ligado à Federação, ou à parte, inclusive já indo para trás, à Comissão Desportiva Nacional do ACP há 20 anos, pelo menos, na parte federativa. Essa situação é uma situação muito habitual. Quando se faz reuniões com os pilotos, acorda-se determinada coisa. Depois há um que diz uma coisa diferente e depois vem contar uma história. Essa é que é uma situação e será talvez valer a pena que as pessoas pensem bem quando têm as reuniões com o Dr. José Paulo Fontes e que chegam todos a acordo do sistema que querem seguir. Por exemplo, estão a falar de uma situação de alteração de regulamentos na Madeira. Nem sequer foram discutidos. A Federação não anunciou coisa nenhuma. Em relação aos S2000 nacional, ou nos Açores ou na Madeira, o que virá a acontecer com os S2000 ainda não sabemos. Podem participar, podem. Em condições vamos saber. Portanto, não vale a pena estar a adiantar situações que nem sequer foram anunciadas. Dr. Paulo Fontes, daqui a pouco vai estar. Eu vou libertar o Joaquim Barroso. Sabe, tem que acompanhar o Vítor Sá nos reconhecimentos que vai fazer na Avenida do Mar. Peço a sua opinião, como preparador, o S2000, as viaturas Super 2000, serão o futuro do Campeonato da Europa ou não? É uma aposta errada? Eu penso que sim, mas os construtores têm de todos se meter a fazer carros. Não se pode fazer um campeonato só com dois construtores, com o Fiat e com o Peugeot, não se pode. O Citroën tem de vir, o Renault tem de vir, Ford também pode vir, tem mais outros. Só assim será uma aposta viável, na sua opinião. Pois claro. E os Super 1600? Terão custosamente acabar? Não, penso que ainda vai estar um bom ano para o Super 1600. Muito obrigado, Joaquim Barroso. Boa sorte para o Rally Vinho Madeira. Hoje, terça-feira, é dia de reconhecimentos da classificativa da Avenida do Mar, a classificativa espetáculo. Junta-se a nós agora em direto o jornalista Paulo Jardim. Boa noite, Paulo. Estás no local da partida, penso eu, da classificativa. Os pilotos já começaram a fazer os reconhecimentos? Boa noite, ainda não, mas está quase a começar esse reconhecimento que os pilotos vão fazer. Vão começar a fazer esta noite. É hoje, para todos os efeitos, que começa o rally na estrada, por causa desses reconhecimentos, mas já temos aqui muitos pilotos, por exemplo, os pilotos que teoricamente vão andar na frente, como o Gilles Panizzi. Mr. Panizzi, good evening. You're famous for being a very fast pilot on tarmac. This is probably the proper rally for you. Yeah, this rally is fantastic. I remember 8 years ago when I came from first time here. It was fantastic place and very good feeling here. I hope to finish this year. You think you have the advantage of the tarmac? I don't know. Yes, okay, it's my specialty. I like that, but it's the first time to drive this type of rally car, and I will see. Very competitive rally this year. Yes, I think. Yeah, more than World Championship. Thank you very much. Gilles Panizzi é uma das figuras de cartaz deste rally. Ele, que é um especialista em Alcatrão, diz que quando veio à Madeira pela primeira vez há 8 anos gostou muito e continuou a vir. O que quer neste momento é chegar ao fim, mas não diz se tem vantagem ou não. Diz que é a especialidade dele, o Alcatrão, mas tem especificidades muito próprias este Rally Vinho Madeira. Devem estar mesmo a começar o primeiro piloto deve estar quase a começar a sair para este reconhecimento. É um reconhecimento feito, claro está, em carro civil, porque os carros do rally estão guardados para o rally. É um reconhecimento feito na pista, que vai ser utilizada para esta primeira classificativa, mas em carro civil, para avaliar as curvas, para saber afinal se são abertas, se são fechadas, se é preciso acelerar mais ou menos, enfim, tudo aquilo que se passa dentro de um carro de rally e durante a classificativa vai ser avaliado esta noite. Começa aqui e agora este Rally Vinho Madeira, Paulo.
Jornalista Paulo Jardim, a trazer as últimas novidades e que entrevistou há pouco o especialista de asfalto, a figura de cartaz deste ano do Rally Vinho Madeira, o Gil Panizzi. Em estúdio está já o Dr. Paulo Fontes. Boa noite, Dr. Paulo Fontes. Boa noite. Para rebater aquilo que estava a dizer o Dr. Luís Pinto há pouco, e que o telemóvel a tocar, uma mensagem para rebater aquilo que estava a dizer. É verdade isto que o Dr. Luís Pinto disse? Os clubes dizem uma coisa e depois por detrás dizem outra? Tem conhecimento disto? Não, o que estava, não é essa a questão, que nem foi assim que o nosso presidente Luís Pinto Freitas abordou a questão, não é essa a questão, não é isso que se passa. O que normalmente acontece, e ainda bem que assim acontece, tem sido que a Federação, ao longo destes anos, onde eu tenho feito parte da Federação Portuguesa, tem-me dado a oportunidade de poder aqui na Madeira trabalhar com os clubes, trabalhar com os pilotos, reunirmos, vermos as melhores soluções para os regulamentos e depois fazermos uma apresentação desse trabalho e concertando naturalmente e complementando com os trabalhos a nível nacional, porque não se pode ver o Campeonato da Madeira de Rally Coral da Madeira unicamente na sua forma e nos seus regulamentos. Tem que se ver a integração, por exemplo, de estar o Rally Vinho da Madeira, estar tanto no Campeonato Nacional como no Campeonato da Europa. Temos que compatibilizar todas essas questões regulamentares e não se pode ter também as especificidades regionais normais que se nós colocamos e que têm algumas têm sentido. Outras, se há uma decisão, por exemplo, da Federação de que todos os rallies têm que contar em todos os campeonatos, todos os rallies contam, mesmo que fosse o desejo, e tem sido expresso, e não posso negar isso, tem sido expresso o desejo dos pilotos madeirenses de vir pontuar em 8-7, em 9-7, portanto... Não é possível executar se há de facto uma determinação e há os regulamentos de todas as competições automóveis, são todas as provas que contam, naturalmente que não há nenhuma exceção, não há nenhuma especificidade na região que permita que isso se sirva de argumento forte para que essa situação só se coloque na Madeira. Portanto, não vamos aqui fazer uma situação de exceção quando não há exceção e, portanto, de facto, como foi dito e bem aqui pelo Luís Pinto Freitas, foi de facto a situação de hoje os rallies evoluíram muito, os automóveis e já o próprio Barroso aqui também referi isso, evolui-se muito, hoje os parques de assistências, as mecânicas são muito melhores, os carros são muito mais fiáveis e, portanto, há naturalmente, hoje desiste muito menos e, portanto, há naturalmente que dar mais competitividade aos próprios campeonatos e, portanto, e depois há uma questão que eu coloco sempre, nestas reuniões coloco, que me digam uma vez só, nos últimos 10 anos, eu até já não vou, façam as contas nos últimos 10 anos, se fosse de uma forma ou de outra, o que é que alterava? E eu tenho contas feitas que nos últimos anos, nem os primeiros 6 ou 7 pilotos se altera alguma coisa em termos de campeonato regional, pelo menos até o 5º, 6º não altera. Eventualmente pode haver uma alteração depois, mas uma alteração de 1 ponto, 2 pontos nos últimos pilotos. Portanto, esta questão é em termos de classificação, em termos de pontuação, em termos de campeonato regional, é uma falsa questão, porque mantendo-se com todos os rallies a pontuar, ou alguns rallies a pontuar, nada alterava nos últimos anos no campeonato da Madeira. E vejamos este ano como o campeonato está equilibrado, e ainda bem que está equilibrado e bastante competitivo, e com estas regras e com estes regulamentos. O nosso tempo não é elástico e pedia que fossem mais concisos. Inevitável será perguntar sobre a candidatura do Rally Vinho Madeira. A FPAC apoiou, até dado momento, quando apareceu a candidatura do PT de Portugal, deixou de apoiar a candidatura do Rally Vinho Madeira. Porquê? Deixaram de acreditar no valor, o Rally Vinho Madeira deixou de ter valor? Não, lá ver, não tem nada uma coisa com a outra. O Rally Vinho da Madeira, nas 4 edições que eu me lembro que foi candidato ao Campeonato do Mundo, sim. Ao Campeonato do Mundo de Rallys, sempre teve ótimos relatórios e, digamos, em 2 casos, pelo menos, estaria colocado, se comparado com as provas do Mundial de Rallys, nos 8 primeiros do Mundial de Rallys. Simplesmente, e agora usando um pouco a comparação com a política, a FIA é quase um pouco como é a ONU. Aliás, a FIA até algumas vezes diz que tem mais países filiados do que tem a própria ONU. E, digamos, nem tudo parece correto. Para lhe dar um exemplo, os 3 países que entraram agora, ou as 3 provas que entraram agora para o Mundial de Rallys 2007, no caso de Portugal, a Irlanda e a Noruega, nenhuma dessas provas fazia parte do Campeonato Europeu de Rallys. O que é estranho, porque seria, digamos, em termos do Mundial de Rallys, seria de onde deveriam sair as provas que passavam ao Mundial.
Só que as situações políticas existentes da FIA, dos interesses, dos lobbies, dos construtores, dos organizadores, etc., muitas vezes implicam que haja, digamos, situações menos aparentemente transparentes. E quando nos apercebemos que havia uma situação que poderia entrar o Rally de Portugal a voltar para onde já tinha estado, e que o Rally Vinho da Madeira nunca devia ter entrado, nunca podia entrar porque nunca mais iria ter acesso a lá chegar, tínhamos que tomar uma opção. Não vamos dizer assim, agora damos uma birra. candidatura sem sentido, na sua opinião, então? Não foi de candidatura sem sentido, foi uma candidatura com todo o sentido, foi apoiada pela FPAC o mais possível, porque na altura em que o Rally Vinho da Madeira começou a candidatar-se ao Mundial, o Rally de Portugal estava condenado a desaparecer. Enfim, as estruturas do Rally de Portugal que se mantiveram nessa altura seriam as mesmas que levaram à saída do Rally do Mundial do Campeonato do Mundo, onde nunca devia ter saído, e não foi apenas por 3 ou 4 factos que aconteceram do Rally 2001, foi por outras coisas que se passaram a seguir, porque as pessoas não entenderam assumir os erros que tinham cometido, e foi por isso que, digamos, o Rally de Portugal, sobretudo, saiu do Mundial de Rallys. E quando o Rally da Madeira apostou forte na candidatura, tinha todas as condições para lá entrar, só que nós fomos vendo que não tinha hipótese nenhuma, porque os lobbies e a situação, e uma vez era a desculpa que não queriam rallies de asfalto, que eram os construtores que não queriam, a situação que se percebeu, até que nos apercebemos a situação realmente, a única hipótese que havia era o Rally de Portugal. Isso foi transmitido ao Rally Vinho da Madeira. O que se pretende neste momento é transformar o Rally do Campeonato da Europa, sobretudo, numa competição que já foi em tempo extremamente interessante, que envolva as marcas, que envolva todo, digamos, equipas privadas, porque quando o Rally Vinho da Madeira começou a ser do europeu, salvo erro em 79, foi a primeira vez que eu pessoalmente participei no Rally Vinho da Madeira e fiz 3 anos, aliás a última prova que eu fiz na minha vida foi, em termos desportivos de rallies, foi o Rally Vinho da Madeira de 81, foi quando o Rally Vinho da Madeira entrou para o europeu. E nessa altura o Campeonato da Europa desenvolvia-se, era uma prova que envolvia equipas oficiais italianas. E nesse sentido então, o IRC é o parâmetro de constelação para o Rally Vinho da Madeira? Não é parâmetro de constelação. Estamos aqui, aliás, já foi bem referido aqui pelo Luís Pinto Freitas, esta questão que se coloca, a Madeira aproveitou uma oportunidade, havia uma porta que se abriu, nomeadamente com a saída do Rally de Portugal, do Campeonato do Mundo, e, portanto, havia que aproveitar, havia que Portugal continuar a demonstrar interesse, a manter uma candidatura e a mostrar, em termos da Federação Internacional, que nós estávamos disponíveis para voltar a ter uma prova no Campeonato Mundial. Acho que esse foi um contributo que nós demos também hoje para que o Rally de Portugal possa estar no Campeonato do Mundo, manter viva essa chama, essa vontade do nosso país ter de novo um Rally no Campeonato do Mundo. Gostaríamos muito que essa entrada se fizesse pelo Rally Vinho da Madeira, tal não aconteceu, mas como desportistas, como adeptos do automobilismo, estamos contentes por Portugal voltar a ter uma prova no Mundial e, portanto, isto aqui não está fracassos nem sucessos. Nós tentamos, abrir-se uma oportunidade e nós tentamos. Não foi possível, por as questões que foram aqui apontadas já pelo Presidente da FPAC, para a questão de sermos asfalto, pela questão de sermos uma pequena região, de haver outros fatores que contam na apreciação das provas, que não só os fatores desportivos e competitivos, e, portanto, aconteceu. Agora não vamos dizer que foi um fracasso ou que nós fizemos uma aposta. Não ganhamos, isto quando vamos apostar, podemos ganhar, podemos perder, não foi perdida, não ganhamos, mas não perdemos nada. E porque falou em aposta, no mesmo sítio. E porque falou em aposta, parece ser a aposta agora para o Campeonato da Europa, estão em voga este ano e são uma das figuras de cartaz do Rally Vinho Madeira. Falamos da recém-criada categoria, o Super 2000. Fica a conhecer um pouco melhor a história desta categoria. A nova categoria de viaturas para rallies, o Super 2000, foi a solução proposta pela FIA com o objetivo de reduzir custos aos construtores, mantendo a competitividade e o interesse mediático da modalidade. Contudo, as opiniões dividem-se, tanto entre os construtores como entre os pilotos, e os objetivos estão ainda muito longe de serem atingidos. O eventual sucesso da introdução desta categoria passa inevitavelmente pelo interesse das marcas. Com um preço máximo de 200 mil euros, um terço do atual valor dos WRCs, os Super 2000 resumem-se a viaturas de 4 rodas motorizes com motores atmosféricos até 2.000 cm3, limitado a um regime de 8.500 rotações com diferenciais mecânicos e a caixa de velocidade sequencial e um peso mínimo de 1.100 kg. A fase experimental deste projeto da FIA deu-se na África do Sul, com a Toyota e a Volkswagen desenvolverem desde 2005 os seus projetos, e os resultados revelaram-se francamente positivos, embora com as limitações de análise de um campeonato pouco competitivo.
Na Europa, a Fiat adiantou-se aos demais construtores através do ponto Super 2000.